Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha combinado de terminar um trabalho escolar na casa de uma amiga. E depois que terminamos esse trabalho, ficamos ali na frente da casa dela, conversando, olhando o movimento. Havia um grupinho de rapazes na esquina e um desses rapazes me chamou a atenção. Até perguntei para minha amiga se ela o conhecia. Sim, porque afinal de contas ele devia morar ali mesmo no bairro. Mas ela disse que não. Olha, eu nunca vi esse cara aqui na rua não, viu? Conheço o outro, aquele de camisa branca. De repente são amigos. Mas por que você está perguntando? Ficou interessada? Não, quer dizer, achei bonito, só isso. Naturalmente que eles também notaram a nossa presença. Mais do que isso, devem ter percebido que estávamos olhando na direção dos dois, até porque, depois desse diálogo que eu tive com a minha amiga, eles também ficaram olhando o tempo todo para nós. Não demorou muito, e aquele rapaz por quem eu tinha ficado interessada, mais aquele outro de camisa branca, se despediram do grupinho, havia mais uns 6 ou 7 rapazes, e dobraram a esquina. Eu ainda fiquei mais algum tempo conversando com a minha amiga, só que como já estava ficando tarde, achei que já era hora de puxar o carro também. Até o terminal de ônibus era uma pernada, sem contar que aos domingos é aquela coisa, né? Os ônibus demoram muito para chegar. Foi no meio do caminho, quando estava passando diante de uma lanchonete, que eu escutei aquele som. Psiu. Oi! Como se alguém estivesse me chamando. Normalmente eu nem olho quando alguém mexe comigo na rua. Só que eu estava tão distraída que quando vi já tinha me virado na direção da lanchonete. E foi então que eu ouvi. Era ele. O rapaz que tinha me chamado a atenção fazia pouco. Sentado ao lado daquele outro de camisa branca. Os dois estavam tomando cerveja. Olhei na direção deles, só que naturalmente não parei. Continuei o meu caminho. Ele, no entanto, mexeu comigo de novo. Ei, boneca! Psiu, você não quer tomar uma cervejinha com a gente, não? Mesmo tentada, só sorri e continuei caminhando na direção do terminal. Quando, de repente, meu coração quase saltou pela boca. Ele estava bem atrás de mim. Ei, boneca, peraí. Que pressa é essa? Posso saber o teu nome? Olha, não é do meu feitio fazer isso, juro que não. Mas ele era tão simpático que eu resolvi parar. É Juliana. Então, Juliana, eu sou o Edu. Vem tomar uma cerveja com a gente. Obrigada, mas é que eu não bebo. Percebi de cara que ele não era nem um menino. Enquanto eu recém tinha completado 17 anos, ele aparentava ter uns 30 no mínimo. De perto era ainda mais bonito. Quando eu falei que não bebia, ele não se deu por achado, insistiu. Ah, tudo bem, um refrigerante então. Eu pago, vem. Obrigada, mas é que não vai dar mesmo. Eu preciso ir para casa. Eu moro lá do outro lado da cidade. Você está indo para o terminal? Sim. Tá bom, então eu te acompanho até lá. Assim a gente conversa um pouco, se conhece melhor. Sem pensar muito, concordei. E ele foi me acompanhando. Me contou que se chamava Eduardo, mas que todo mundo o chamava por Edu, que também não morava ali no bairro, que para usar suas próprias palavras, estava ali apenas fazendo uma visita para os seus camaradas. Sabe, eu gostei do jeito dele. Simpático, bem-humorado, conversador. Além de bonito, claro. Quando chegamos ao terminal, em vez de entrar de uma vez, eu ainda fiquei ali fora, conversando com ele durante algum tempo. Até que a certa altura, pintou aquele silêncio. Ele então me olhou, sério, e eu senti que estava prestes a acontecer alguma coisa. E não deu outra. Ele se aproximou e, sem pedir licença, me beijou.
Conclusão. Em vez de ir embora, ficamos ali no maior amasso. Não eram nem 5 horas da tarde quando eu saí da casa da minha amiga, com destino ao terminal. Agora passava das 7 horas da noite e eu ainda estava ali, do lado de fora, aos beijos e abraços, com um cara que eu tinha acabado de conhecer. O fato é que me senti bem demais a seu lado. E tudo ficou ainda mais quente entre nós, que ele tentou me convencer a irmos a um lugar mais reservado. Eu ainda era virgem. Mas é claro que não comentei nada com ele. Disse apenas que não era possível, que eu precisava mesmo ir embora. Mesmo assim, lhe passei meu telefone e ele ficou de me ligar para marcar um novo encontro. Mesmo sem querer, fiquei com o Edu no pensamento. No ônibus, enquanto voltava para casa, eu não conseguia parar de pensar nele. Nos nossos beijos, nos nossos abraços, no jeito como ele me olhava, nas coisas que ele tinha me dito. E em casa também não consegui pensar noutra coisa. Será que ele ia me ligar? Eu estava louca para vê-lo de novo. Ele, no entanto, só foi me ligar alguns dias depois. Queria saber quando eu iria à casa da minha amiga de novo, para a gente poder se ver. Bom, no fim acabamos marcando para o sábado. Combinei tudo com a minha amiga e acabamos nos encontrando na rua, perto da casa dela. Eu nem acreditei quando me vi nos seus braços outra vez. Meu coração quase saltou pela boca quando nos beijamos de novo. Incrível. Tínhamos acabado de nos conhecer. Eu já estava morrendo de saudade. Passamos aquele sábado todo juntos, sem nos desgrudarmos um segundo sequer. Passeamos pela rua, namoramos na esquina, ficamos um tempo ali na lanchonete, depois ele me deixou no terminal. Minha vontade era de nunca mais sair de perto dele, só que, claro, não era possível. Eu precisava voltar para casa. Mais uma vez ele tentou me arrastar para um motel, mas é aquela coisa. Para uma mulher, a primeira vez é muito importante. Eu ainda não estava me sentindo preparada. Senti que ele ficou um pouco chateado. Até um pouco frio comigo, mas, enfim, fazer o quê? Até que, naquele mesmo sábado, a minha amiga me ligou e me disse uma coisa que me deixou preocupada. Segundo ela, seu irmão tinha me visto na lanchonete com o Edu. Ele viu vocês e pediu para eu te abrir os olhos, Juliana. Diz para você ficar esperta com esse cara. Esperta? Mas como assim esperta? É que o meu irmão conhece o Edu e falou que ele anda metido com gente da pesada, gente perigosa. Mas que absurdo, Patrícia. O Edu é um doce de pessoa. Não fui eu que falei, Juliana. Foi o meu irmão que disse. Só tô te avisando porque sabe como é que é, né? De repente, na inocência, você entra numa fria por causa dele e aí já viu, né? O problema é que, mesmo que aquilo que ela falou fosse verdade, nessas alturas, eu já estava sendo guiada muito mais pelo coração do que pela cabeça. Podiam falar o que fosse dele, que entraria por um ouvido e sairia pelo outro. A grande verdade é que já era tarde. Eu já estava apaixonada. E olha, só mesmo estando muito apaixonada, para não se deixar abalar por todas as coisas que vieram me contar a seu respeito, depois disso. Que ele andava metido com traficante, que ele andava metido com ladrão de carro, que ele mesmo já tinha sido preso algumas vezes, por roubo e por tráfico, que andava armado, que era isso, que era aquilo. Claro que fiquei assustada. E quem não ficaria? Mas é como eu disse, apaixonada do jeito que estava, mesmo que fosse tudo verdade, não me influenciou nem um pouco, de modo que continuei me encontrando com ele. Além do mais, ele negava tudo.
Dizia que não tinha nada a ver, que aquilo tudo era mentira, que estavam apenas tentando nos afastar. Até que um dia, ele insistiu tanto que eu acabei não resistindo e indo para a cama com ele. Foi a minha primeira vez. E para falar bem a verdade, não foi uma experiência muito agradável. Eu já ouvi tanta mulher falando da sua primeira vez, que foi gostoso, que foi maravilhoso, mas não sei, comigo não foi. Não é que ele não tenha sido carinhoso comigo, só que não sei. Para começar, doeu muito, me machucou. Só que naturalmente não ficou só nessa primeira vez. Continuamos nos encontrando e a cada encontro íamos para a cama de novo. Até que o inevitável aconteceu. Eu engravidei. A minha amiga, inclusive, foi comigo no laboratório me acompanhar no exame. Eu fiquei desesperado quando peguei o resultado na mão, sem saber o que fazer. Estava grávida de 6 semanas. Meus pais nem sabiam que eu andava envolvida com o Edu. Se soubessem, claro que fariam de tudo para nos afastar. Principalmente com todas aquelas coisas que falavam dele. O problema é que, de uma hora para outra, eu me vi diante de uma situação que não sabia como resolver. E o pior é que mais dia menos dia, meus pais descobririam. Até porque a minha barriga ia começar a crescer. Eu não ia poder esconder aquela gravidez durante muito tempo. Foi na maior inocência que eu contei a ele que estava esperando um filho. Imaginei que ele fosse me dar apoio, que de repente fosse me ajudar a enfrentar a situação, até mesmo ficar feliz com a ideia de ser pai. Só que a sua reação me deixou pasma. Que grávida? Mas como que você deixou isso acontecer, menina? Ficou louca? Pelo amor de Deus, não complica a minha vida. Aliás, já faz uns dias aí que eu tô querendo te contar. Semana que vem, tô indo pra Floripa. Mas fazer o que em Florianópolis, Edu? Nada de especial. Tem umas paradas para resolver. Coisa minha. Enfim. Não, tudo bem, mas você volta quando aí? Não sei, Juliana. Depende de uma série de coisas. Sim, mas e eu, Edu? E a gente? Esqueceu que eu estou esperando um filho teu? Como que a gente fica? A resposta que ele me deu gelou a minha alma. Como é que fica? Sei lá, Juliana, se vira. Olha, eu sei que não fui a primeira, nem serei a última garota a passar por uma situação dessas. A ouvir uma frase dessas, com essas palavras, ou parecida. Sei que há muitas mulheres, inclusive, muito mais experientes e espertas e vividas do que eu. E que já caíram na lábia de algum homem. Só que, mesmo sabendo de tudo isso, meu Deus, como doeu. Como doeu ouvir aquilo. Depois que lhe contei que estava grávida, ele não quis me dar nem um beijo de despedida. Simplesmente virou as costas e foi embora. Aquela frase ressoa na minha cabeça até hoje. Sei lá, Juliano, se vira. Foi exatamente assim que ele falou. Como se o filho que eu trazia na barriga não tivesse a mínima importância. Como se também não fosse problema dele. Eu era muito burrinha. Ingênua demais. Isso é preciso admitir. Puder tinha só 17 anos. O que eu sabia da vida? Nada. Se bem que nem passou tanto tempo assim. Só sei dizer que minha vida virou um inferno quando contei para os meus pais. Sim, porque eu tive de contar.
E já que eles iam ficar sabendo de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, achei melhor confessar de uma vez, até porque não tinha mesmo mais com quem contar. A casa caiu para mim quando ficaram sabendo do meu estado. Não sei como meu pai não me tocou para fora de casa, de tão nervoso que ficou. O Edu naturalmente sumiu depois daquela nossa conversa. Inventou aquela história de que estava indo para Florianópolis resolver não sei o quê, mas eu tenho quase certeza de que ele falou aquilo só para se livrar de mim. E eu digo isso porque o irmão da Patrícia já o viu várias vezes rondando o bairro. Ou então, sei lá, ele foi e voltou. De qualquer modo, ele nunca mais me procurou para saber notícias minhas ou do nosso filho. É uma pena. Porque no fundo, quem está perdendo é ele. Como também foi uma pena eu não ter dado ouvidos a ninguém quando vieram me contar que ele não prestava. Isso eu preciso admitir. Não foi por falta de aviso. Depois que souberam da gravidez, meus pais não me deixaram mais sair de casa sozinho, nem para ir à escola. Até a escola, a minha mãe me escoltava. Eu vivia chorando o tempo todo. Não apenas pela falta de liberdade, mas principalmente pela saudade que, apesar de tudo, eu ainda sentia daquele safado. Era uma dor que sufocava, apertava, me maltratava demais. A única vontade que eu tinha era de morrer. Nunca imaginei que fosse sofrer tanto. Assim como nunca imaginei que ele pudesse ser tão cafajeste comigo. No fundo, eu sei que a minha história é um pouco boba e não tem nada de especial. Na verdade, tenho consciência de que é a repetição de milhares, talvez milhões de histórias que acontecem todos os dias pelo mundo todo. Bem que eu queria ter uma história bonita para contar. Uma história com final feliz. Daquelas em que a mocinha se casa com o mocinho no final. Só que fazer o quê? Se em vez de príncipe, o destino colocou no meu caminho um cafajeste, que o tempo todo só tinha um objetivo: se aproveitar da minha inocência e mais nada. Até hoje meu pai anda pelas proximidades da casa da Patrícia, pedindo informações do pai do meu filho. Não é pensão o que ele quer, não. Nem que ele assuma o que fez comigo. Eu acho que, na verdade, o que o meu pai quer mesmo é acabar com a raça do Edu. Ele mesmo vive dizendo: olha, esse marginal que reze para não cruzar o meu caminho, porque o dia que eu ficar cara a cara com esse safado, uma coisa eu te juro, ele vai se arrepender de ter nascido. Coitado do meu pai. Não foi fácil para ele aceitar a minha situação, até porque ele sempre cuidou tão bem de mim. Fez de tudo para eu não cair nas garras de nenhum espertalhão. Só que infelizmente não adiantou nada. Nada do que ele me ensinou foi capaz de evitar que eu me apaixonasse pela pessoa errada. Fazer o quê? A gente não manda no coração. Hoje meu filho já está com 2 anos. É o xodó da família. E o fato é que, apesar do que passei, não posso dizer que me arrependo de tudo. Claro, me arrependo de ter sido tão boba, de ter confiado cegamente num cara que só queria se aproveitar de mim. Mas nunca pelo meu filho. Hoje ele é a razão da minha vida. Sofri, penei e continuo sofrendo até hoje. No fim, acho que envelheci e amadureci o que normalmente levaria anos para acontecer. Mas mesmo assim não me arrependo. Meu filho é uma espécie de compensação para tudo que de ruim que me aconteceu. E repito, é uma pena o Edu ter sido tão canalha comigo, porque o maior perdedor dessa história toda acabou sendo ele. E depois tem outra. Um dia a vida cobra.
Ah, se cobra. Um dia, ele há de se arrepender de ter nos virado as costas, de ter renegado o sangue do seu sangue. Um dia. Tenho certeza que ele vai acabar descobrindo que, em vez de malandro, de espertalhão, ele foi, isso sim, um grande otário. E que, sem se dar conta, jogou fora tudo o que de melhor o destino lhe deu. Uma mulher que o amava de um modo como ele talvez nunca mais venha a ser amado nessa vida. E um filho abençoado, que ele, por ser tão estúpido, jamais vai ouvir chamá-lo de pai.